O falso livro do Apocalipse, um livro cheio de ocultismo, imagens satânicas e confusão. Milhões de pessoas sofrem de tristeza, depressão, falta de esperança e confusão sobre a vida. O cristianismo, por sua vez, veio para nos salvar e nos dar esperança na vida eterna. Porém, questionar a Bíblia se tornou um tabu ou uma heresia. Resquícios do tempo da Santa Inquisição. Temos que usar o bom discernimento, não para descreditar a Bíblia, mas para melhor interpretá-la. Milhões de pessoas já morreram, por interpretações erradas de livros religiosos. Temos que ter cuidado o que esses livros, em particular a Bíblia, realmente querem nos transmitir. O livro de Apocalipse é muito controverso e especulativo. Centenas de interpretações são dadas, pessoas são enganadas, tudo o que Jesus não quer, ou seja, confusão em sua mensagem. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João seu servo, o qual testificou da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Note, que foi um anjo que apareceu para testificar de Jesus a João com as revelações. Mas fomos advertidos por Paulo para não acreditar em nenhum outro evangelho, mesmo que seja enviado por um anjo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9. Ou seja, Paulo nos alerta que outro evangelho não pode ser anunciado, nem por um anjo. Isso seria uma abominação. Exatamente o que acontece com o livro do Apocalipse, anunciado por um anjo. Note também que a linguagem do livro do Apocalipse não tem nada a ver com João, tão próximo e íntimo de Jesus. Mas isso é apenas um detalhe a se observar. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição, e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Apocalipse, capítulo 1, versículos 9 a 11. Segundo a interpretação mais aceita da Bíblia, João fora banido e enviado à ilha de Patmos, e de repente ouviu um grande som atrás dele. Teria vindo um anjo de Deus. A partir daí, temos mensagens poderosas cheias de ocultismo, feitiçarias, destruição, códigos, alegorias, maldições, tudo feito para propagar medo. Seria mesmo um livro verdadeiro de Deus Pai? Ou seria um livro para confundir a mensagem de Jesus? Ou talvez, para controlar pessoas através do medo, incerteza e confusão? O medo e a incerteza são instrumentos fáceis de controle. Jesus veio nos salvar do medo, da incerteza da morte e nos dar esperança, numa simples mensagem de amor a Deus e ao próximo. Sem necessidade de um sistema religioso, opressivo e de ordenanças. O livro do Apocalipse, ao contrário, traz incertezas, confusão, medo, opressão e ocultismo. Nada tem a ver com a mensagem de Jesus, a imagem real de Deus, revelada em sua passagem na terra. A sobrevivência e prosperidade dessa enganação, ou má interpretação dentro do cristianismo, requer total submissão ao discernimento e ao bom senso. O controle da história do mundo, através de eventos proféticos já escritos, é muito importante, porque assim se manipula como o mundo vê, ou se lembra do passado, o que influencia o presente e o futuro. Veja um exemplo, a seguir. Pastores, padres, rabinos promoveram o evento de 23 de setembro de 2017, como se fosse um dia de um grande evento, que marcaria a história da humanidade, exatamente de acordo com o livro do Apocalipse. Os eventos das luas de fogo. É claro que nada aconteceu e tudo ficou para trás. Mas uma falsa profecia se desfez. O simples fato que todas as Escrituras passaram pelas mãos do Concílio de Trento, da Igreja Católica Apostólica Romana, já levanta muita suspeita. Temos que usar muito discernimento para analisar as Escrituras, especialmente em relação a eventos futuros. O que relataremos a seguir é história irrefutável.
O historiador Eusébio de Cesárea foi apontado pelo imperador romano Constantino a responsabilidade de criar a Bíblia oficial cristã, sob supervisão total. Em 331 d.C., as primeiras 15 Bíblias foram criadas e entregues para as igrejas de Constantinopla. Essas Bíblias ainda não continham o livro do Apocalipse de João. O historiador Eusébio mencionou as palavras de Dionésios, bispo de Alexandria do final dos anos 200, dizendo que o livro do Apocalipse era uma fraude. Houve outros historiadores e professores dos 3 primeiros séculos, que também testemunharam a respeito da falsidade desse livro, acreditando sua autoria ao rabino gnóstico, chamado Cerinthus. Uma seita pertencente à igreja, que investigava heresias, declarava que era claro que Cerinthus seria o autor verdadeiro do livro do Apocalipse, depois de comparar a escrita dele e de João. Muitos outros afirmam a autoria do livro do Apocalipse a Cerinthus, ou pelo menos sua interferência no livro. Cerinthus era um homem muito educado. Sob o conhecimento dos egípcios, operava uma escola que ensinava o Evangelho, de acordo com sua própria versão. Ele negava que o Deus Supremo havia feito o mundo físico e negava a divindade de Jesus. Cerinthus era seguidor de um partido que tinha uma agenda política de domínio. Eles acreditavam que um Messias poderoso militarizado conquistaria o mundo em breve e o governaria por 1000 anos. O chamado milenismo. Hoje já existem estudos mais atualizados, que chegam à mesma conclusão, de que a caligrafia do livro de Apocalipse é diferente da caligrafia das Escrituras de João. Muitos podem alegar que João não escreveu seu próprio evangelho, mas a linguagem e mensagem são totalmente distintas. Esse conceito de reino de 1000 anos foi promovido durante o segundo século por Montanus. De acordo com o historiador Eusébio, Montanus entrava em estado de transe com convulsões similares às possessões demoníacas ou feitiçarias. Assim, profetizou que a Nova Jerusalém viria do céu, envolvida de nuvens, profetizando pela primeira vez quando o fim do mundo ocorreria. Esse conceito de reinos milenares veio da influência de Montanus. Até mesmo Hitler usava o milenismo em seus planos, ou seja, 1000 anos de poder. Mesmo o reformista protestante, Martinho Lutero, não queria incluir o livro do Apocalipse na Bíblia protestante, por ter dúvidas quanto à sua autoria. Além disso, Lutero lutou com a natureza simbólica e alegórica do livro do Apocalipse. Suas imagens vívidas, visões proféticas e simbolismo complexo apresentaram desafios interpretativos que levaram Lutero a questionar sua coerência doutrinária e relevância para a fé e prática cristãs. Ele enfatizou a necessidade de clareza e solidez doutrinária nos textos bíblicos, e a natureza enigmática do livro do Apocalipse levantou preocupações para Lutero quanto ao seu potencial para levar a interpretações especulativas e divisivas. Jesus veio trazer clareza, não confusão, o que é o contrário que esse livro propõe. Montanus era um padre de Apolo e Cibele, na Ásia, de onde surgiu o montanismo, em Frigia na Ásia Menor. Ele acreditava ser um profeta de Deus. E idolatrava a Cibele deusa mãe. Em Roma, Cibele era considerada a grande mãe e a mãe da fertilidade. Os romanos a inventaram como a mãe de todos. Hoje vemos idolatria a imagens de deusas. Mesmo na Igreja Católica, a imagem da Virgem Maria ou padroeiras, como Maria Aparecida e Maria de Guadalupe, são idolatradas e mais enfatizadas que o próprio Jesus. Um disfarce do paganismo dentro da Igreja cristã. A Virgem Maria, Semíramis, Ísis, todas representadas por uma figura similar feminina. Cerinthus estava envolvido com o oculto e suas religiões pagãs. Portanto, para muitos, o livro de Apocalipse não teria vindo da inspiração divina do apóstolo João, mas de Cerinthus, ou até outros ocultistas. Em 367 DC, depois de muita pressão e influência, foi incluído na Bíblia, o livro do Apocalipse, formando os 27 livros presentes na Bíblia de hoje. E, 30 anos depois, o Concílio de Cartago reafirmou na Bíblia, em 397 DC. E assim, ficou sem modificações por mais de 1500 anos. A Igreja Católica Romana assim, conseguiu com sucesso incluir o livro do Apocalipse na Bíblia. Para alguns, o livro do Apocalipse é um roteiro de um plano futuro maligno, preparado por um ocultista, visando amedrontar e controlar a população. A simbologia, codificação e ocultismo é evidente, e nada se assemelha à linguagem de João. Portanto, deveremos ler o livro de Apocalipse, com muito cuidado e discernimento. O livro do Apocalipse tenta justificar obras malignas, como obras de Deus.
Um Deus vingativo, amaldiçoador, temido, assassino, torturador e furioso. Ele faz com que blasfememos contra Deus, aceitando obras malignas como obras de Deus. Nos distrai da missão de Jesus na Terra, e foca em numerologia, simbolismos, profecias vagas e confusas. Um livro que mistura verdades e blasfêmias, para tentar justificar sua existência como divina e verdadeira. Uma tática que muitas religiões usam, ou seja, incluem passagens e mandamentos lindos, para atrair seus fiéis, e misturam com mentiras e mandamentos malditos e opressivos. Uma tática de camadas. Ou seja, se as camadas A e B são verdadeiras, então a camada C também é verdadeira. Mas, Jesus nos alertou a não falar que o mal vem dele. Ele diz que não há mal nele, ele é a imagem revelada e direta de Deus. Práticas de tortura, morte, maldição, pragas, não vêm do Espírito limpo, o Espírito Santo, mas do Espírito sujo, o diabo. Jesus foi claro ao dizer que essas más obras vêm do diabo. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias, com que blasfemarem, qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam, tem espírito imundo. Marcos, capítulo 3, versículos 28 a 30. Se acusamos ou aceitamos Deus como responsável por obras malignas, estamos acusando de ter espírito imundo. Porém, Jesus veio nos revelar a imagem de Deus, que é vida, não há escuridão nele, e o responsável por matar, roubar é o diabo. Ao acusarmos Deus pelas coisas malignas no mundo, estamos blasfemando contra o Espírito Santo. Isso nos faz vulneráveis às obras do maligno. O livro do Apocalipse possui 4 objetivos. 1. Fazer-nos aceitar pragas e maldições como obras de Deus. 2. Destruir a boa imagem de Jesus, revelada nos Evangelhos. 3. Nos faz blasfemar contra Deus, ao aceitarmos seu papel de assassino, ladrão e amaldiçoador. Ao blasfemar contra Deus e o Espírito Santo, estamos vulneráveis às obras do diabo. 4. Nos faz tirar o foco das boas obras, e aos mandamentos de Jesus de amar o Pai e ao próximo, para focar em distrações como símbolos, profecias falsas, numerologia e ocultismo. A criação da confusão na fé. O livro do Apocalipse faz com que cristãos aceitem obras malignas, como obras de Deus, dando legalidade ao diabo, para enviar pragas, mortes e destruição. Muitos crentes torcem e oram, para que essas coisas aconteçam, para que Jesus possa voltar. Dizem que vão ser arrebatados, que venham as pragas e destruam todos aqueles não fiéis, que destruam o mundo. Ou seja, aprendem a amaldiçoar. Na verdade, estão ajudando o diabo na sua obra. Estão sendo enganados, e favorecem ao inimigo, sem saber. Porém, Jesus nos disse para resistir ao mal, combater e destruir o trabalho do diabo. Esse livro faz com que muitos os cristãos esqueçam das boas obras de Cristo, seu caráter de puro amor e misericórdia, para focarem em distrações sem sentido, escatologia e figuras simbólicas como, o que é o número da besta ou o dragão de 7 cabeças. Uma receita perfeita para a aparição de falsos profetas e oportunistas. Lembre-se em Mateus 24, como Jesus nos alertou sobre isso. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Alerta quanto a anjos e visões. Vimos que Jesus nos alertou quanto a visões de anjos, e sobre anjos pregando o Evangelho. Todo o livro do Apocalipse é sobre as visões de João recebida de anjos. Visões de anjos. Visões de Cristo. João estaria em espírito vendo e ouvindo coisas. Porém, fomos alertados que Satanás se disfarça de anjo de luz. Fomos alertados sobre adorar a anjos. Fomos alertados sobre falsas visões. Fomos alertados sobre homens e anjos pregando falsos evangelhos. O livro do Apocalipse viola todas essas coisas. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 14 e 15.
O diabo não sempre aparecerá de forma medonha e aterrorizante, mas aparecerá em forma angelical enganando muitos. Virá como palavras doces que eventualmente se misturará com mandamentos e ensinamentos de ódio. Como vimos antes, a tão usada tática de camadas ABC, ou seja, se A e B que foi dito pelo enganador, é real e bom, logo a letra C também terá que ser boa. Mesmo sendo ser responsável por coisas terríveis. Isso levará os crentes ao engano, ao pecado e blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, veja essa passagem. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Colossenses, capítulo 2, versículos 18 a 19. Claramente, somos alertados a não ser enganados por cultos a anjos, a não nos envolvermos com coisas que não vimos, e não temos compreensão. Cultos que causam confusão e criam um falso mundo espiritual que não esteja ligado a Jesus, aqui se referindo à cabeça da igreja. O livro do Apocalipse traz confusão e divisão da igreja. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João seu servo, o qual testificou da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 e 2. Aqui vemos que, foi tudo dado a João por um anjo, no livro do Apocalipse. E continua, com várias visões de João, a seguir nessas passagens. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta eu ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Apocalipse, capítulo 4, versículos 1 e 2. São visões de João. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Apocalipse, capítulo 9, versículo 17. Mais visões. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 21, versículo 9. As visões de João continuam. E disse-me: Estas palavras são fiéis e verdadeiras, que o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto veio, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. Apocalipse, capítulo 22, versículos 6 a 8. Muito estranho. Por que João diz que estas palavras são verdadeiras? Qual a razão? E por que serão bem-aventurados os que creem nesse livro? Quem não acreditar será, então, amaldiçoado. Por que, então, a linguagem é tão confusa e confunde toda a igreja? João está tendo a visão que o anjo lhe mostrou, e ó adorando. Como vimos em Colossenses 2:18, fomos alertados a não adorar a anjos, e não sermos influenciados por suas visões. Isso é um sinal que está tudo errado. João, muito próximo de Jesus, nunca se ajoelharia e adoraria um anjo. João conhecia Jesus como ninguém sobre seu amor, sabia sobre o diabo e suas enganações. Esse João do Apocalipse, provavelmente, não era o verdadeiro João discípulo de Jesus. O livro do Apocalipse, porém, também contém algumas passagens que se enquadram com a boa nova de Cristo. Essas verdades são misturadas com outros absurdos e passagens sem nexo. Uma armadilha para o crente. Temos que usar o discernimento e o Espírito Santo, tendo Jesus como pedra-guia, para separar o que se encaixa com a fé em Jesus e o que se trata de enganação. Abordaremos mais detalhes sobre o livro do Apocalipse, no próximo capítulo. Deus te abençoe.
Se você gostou do tema, adquire o e-book na Amazon ou livro físico na editora Autografia, O Verdadeiro Cristianismo. Veja os links na descrição do vídeo. Obrigado por compartilhar.